Boa noite a todos, boa noite galerinha. Dia 8 do 6 aí, né? Já vamos deixar nossa análise para o pregão de amanhã, 21h42. Então, vamos aí sem muita enrolação, galera. O pregão de hoje foi um pregão tranquilo também de operar, a gente conseguiu fazer a meta aí. E para quem viu nossa última operação, a gente acabou pegando 0 a 0 aí, né? Mas foi bonito hoje, foi bem legal. Mas, né, aquele padrãozinho chato que de vez em quando acontece, que é aquelas 2 horas de valores no mesmo dia. Aí fica um pouquinho confuso, tem um pouquinho dessa deficiência aí para ficar assimilando isso, beleza? Então vamos lá. O gráfico de 1 minuto de diário aqui não tem muita coisa para falar, né? Se mudar alguma coisa aí nos decorreres dos dias, eu aviso para vocês. Então aparentemente tá tudo normal aqui. A gente aqui ainda dando continuidade à nossa onda de impulsão para cima, em busca lá dos 133 mil pontos, tá? Vamos lá para o gráfico de 1 minuto, que é o gráfico de execução. Só lembrando para vocês que acho que depois de 15 horas por aí eu parei de operar, então eu não vi o que aconteceu. Estou vendo aqui agora com vocês, beleza? Mas vamos lá, galera. O que tem aqui de interessante nesse gráfico de 1 minuto, tá? Eu vou já marcar os pontos de controle interessante. Primeiramente, a gente tem que ver como é importante a gente marcar esse ponto de controle estático, porque, pô, ele ajuda demais, tá bom? Esse trade aqui, cara, o que acontece? Primeiro eu vou falar com um pouco das entradas. Eu fiz a primeira entrada aqui nessa região, acreditando na queda do mercado. Por quê? Porque o que acontece? Essa região aqui eu marquei no pregão do dia 7, né? Então, esse maior pico de volume aqui, deixa eu botar só a canetinha para vocês olharem direitinho, para acompanhar o raciocínio. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui o raciocínio aqui. Vem aqui a canetinha, né? O que acontece? Eu tinha olhado esse volume aqui, ó. Rapaz, safado. Esse volume aqui, ó, esse pico de volume, tá? Então, ele foi o maior pico de volume do dia 27, do dia 7, tá? Então, como ele foi o maior, eu peguei e marquei esse ponto de controle, tá? Que foi aqui, beleza? Aqui um ponto de controle aqui já marcadinho aqui para vocês. Então, eu já sabia que no dia seguinte, essa região aqui para mim seria uma região de trade location, uma região boa, saudável de fazer trade, beleza? Tá? Só que o que acontece quando a gente olha para um pico de volume desse aqui, tá? O que acontece? A gente teve uma aceleração muito grande do preço aqui, né, nesse movimento de alta. E esse movimento de alta aqui, ele corresponde a esse swing, né? Esse swing aqui corresponde a esse fractal. Então eu sei que teve muita gente que, entrou aqui comprando aqui, tá? E muita gente também que deu liquidez para essa galera. E o que acontece? Quando eu marco o ponto de controle dessa galera que entrou aqui, eu tô marcando isso justamente para saber quem que tá mandando no jogo. Quem entrou comprado aqui nesse swing ou quem vendeu para essa galera que tá aqui. Então, a função do ponto de controle é isso, tá? Então, quando a gente marca esse ponto de controle, até o momento, quem estava no controle era os comprados, porque a gente não rompeu aqui o ponto de controle estático. Então, até então, no pregão do dia 7, quem estava no comando era eles, então beleza. Só que no finalzinho lá do pregão, a gente começa a vir aqui perdendo essa região, né? Ou seja, a gente ainda conseguiu subir um pouquinho aqui, mas a gente nota que a gente tem a falta de demanda nessa região e começa a perder esse ponto importante desse dia, do dia 7. Então, o que a gente começa a imaginar? Fala, será que realmente essa galera tá com poder, tá com bala na agulha para botar o mercado para cima, para os outros níveis? Então, quando isso aqui aconteceu, eu já comecei a sentir uma fraqueza do mercado já no dia 7, e isso eu falei na análise de ontem para vocês, né? Eu falei que isso aqui era um ponto importante, inclusive eu destaquei no vídeo, e falei que isso aqui era um ponto muito importante, que se a gente começasse a trabalhar aqui abaixo desse ponto de controle aqui, a gente teria aqui plays enrolado aqui, tá? Nesse swing, ou seja, a gente presa. Como é que acontece? Então, se tem muita gente aqui que entrou comprada aqui, acreditando que o mercado fosse um pouco mais para cima,
para poder fazer as suas desmontagens das posições, quando esse preço ele começa a trabalhar aqui abaixo, o que acontece? Essa galera aqui começa a ficar em maus lençóis. E o que ocorre? Ocorre o stop dessa galera que está posicionada aqui. Então, esse movimento aqui, ó, tá? Quando o mercado abriu, eu vi que ficou abaixo do ponto de controle, já meti minha venda. Tá lá registrado no Insta. Já meti minha venda. O calor que eu passei foi aqui, ó, mas meu stop estava um pouquinho acima, porque a POC estava um pouco mais para cima, tá bom? Então, o meu stop ficou um pouquinho mais acima aqui. Foi um stop de 200 pontos, se eu não me engano. E aí, quando a gente vê essa primeira pernada aqui para baixo, aí depois voltou a testar aqui, ó, e não deu continuidade, eu falei, pô, a galera pode stopar. E foi o que aconteceu. Então, o que acontece? Esse movimento de alta aqui com barras vermelhas aqui e tudo, é essa galera que está posicionada aqui, stopando as posições. Então, a galera aqui começa a ficar no prejuízo, porque já está abaixo aqui do ponto deles, tá? Então, essa galera aqui, para se sair dessa posição aqui, eles têm que desmontar, né? Na verdade, eles têm que desmontar essa posição. Para eles desmontarem essa posição, eles estão comprados, eles têm que vender. Então, aqui, esse fluxo aqui, essa pernada que a gente pegou aqui, é stop de quem está posicionado aqui, ó. Então, é isso que a gente monitora quando a gente marca um ponto de controle desse com maior fractal. Entende? É para saber quem realmente tem mais poder aqui. Então, foi isso que eu olhei logo no pregão, agora pela manhã. Quando a gente abriu aqui, eu meti minha venda. Quando perdeu esse nível aqui, eu falei, cara, pode rolar stop dessa galera que está aqui. E aí, né, veio aqui o mercado para baixo. A gente pegou toda essa queda aqui, certo? E nesse momento, quando a gente chegou aqui, o que acontece? Ó, o meu stop estava nessa região aqui, ó. Ó, estava nessa região aqui, para cima, tá? E quando aconteceu esse movimento aqui, o primeiro movimento, isso aqui não tinha acontecido, eu falei aqui que aqui era uma região de suporte, que eu não estava muito confiante nessa queda aqui do mercado. E eu errei, né? Porque o mercado ainda veio para baixo. Mas quando a gente chegou nessa região aqui, eu zerei minha posição e entrei comprado. Só que o que acontece? Quando eu entrei comprado aqui nessa região, por que eu entrei comprado aqui? Ora, vamos lá, é a mesma coisa. Só aumentar para vocês. Olha um fractal grande aqui em cima de uma região interessante, que é uma região de POC. Então, aqui é uma região de suporte. Se eu tenho uma região de suporte aqui, que eu já tinha traçado do pregão anterior, e sabia que esse era o movimento que eu queria esperar aqui para cima, eu não poderia me dar o luxo aqui de pegar meu 0 a 0 se eu tivesse traçado. Então, por isso eu zerei e entrei comprado. Eu entrei comprado, peguei toda essa alta. Só que o que eu fiz? Eu entrei comprado com um de lote aqui mesmo, e aí eu travei no 0 a 0. Porque o que eu estava imaginando? Eu estava imaginando aqui uma pernada de alta, que era essa pernada aqui, ó. Tá? Eu estava acreditando aqui nesse surf aqui para cima, ó. Pô. Então, o meu take estava aqui em cima. Eu não estava contando com essa baixa. Só que quando a gente chegou aqui novamente, quando a gente começou a subir, né, a gente tinha uma concentração de volume aqui. Eu falei que era perigoso ficar nesse trade aqui, porque tem essa concentração de volume. Então, eu sabia do risco da operação. Mesmo assim, eu deixei no 0 a 0. E o que aconteceu? O mercado voltou, pegou meu 0 a 0, e ainda foi buscar outro nível lá para baixo, que foi outro nível ali de suporte. Tá? Então, tipo assim, cara, o que aconteceu de ruim? Foi só um 0 a 0, tá? Só um 0 a 0, a gente ficou positivo, mas aí nesse último contrato que eu tava aqui esperando aqui um pouquinho mais de alto, acabou pegando meu 0 a 0. Então, normal, acontece, e o que importa é mais a leitura. Então, toda essa queda que a gente teve aqui, pode ver que a gente foi testar novamente o ponto de controle, e aí sem demanda. E aí veio a porrada de novo. Entendeu? Então, para mim, isso aqui, esse movimento aqui de baixo, todo aqui, foram pessoas que estavam posicionadas aqui, ou até mesmo instituições posicionadas nessa região aqui, não estava legal, e a galera começa a estopar. E tem que estopar mesmo, porque senão vai tomar na cabeça, né? Então, geralmente, quando eu marco esses pontos de controle, eu fico monitorando isso, certo? Isso aqui já é um ponto de controle aqui de quantos dias? Vamos ver se eu consigo pegar. Do dia, eita, olha onde tá vindo aqui, ó. Tá vendo esse pico de volume aqui? Cadê? Vou mostrar pra vocês aqui. Ó, tinha até outro pico mais interessante, não sei porque eu marquei, mas eu marquei esse pico de volume aqui, ó. Tá? Então, eu já vou cancelar ele aqui, beleza?
e vamos encontrar um pico de volume hoje interessante. Como a gente tem aqui, vamos ver aqui, a gente desceu, vamos ver aqui, ó, a gente desceu, mas o pico de volume está aqui, pronto. Então é aqui que eu vou marcar meu ponto de controle. A gente vai lá e vai marcar o ponto de controle. Beleza? É esse aqui mesmo? Vamos ver. É esse aqui mesmo. Então aqui, ó, não interessa se eu estou marcando na sombra, se eu estou marcando no corpo da vela, isso é muito individual. Eu gosto de marcar na sombra mesmo, beleza? Pronto, eu já tenho um ponto de controle aqui interessante. Então aqui a primeira informação que eu tenho. A primeira informação que eu tenho é que a gente fez esse fractal aqui alto, depois a gente rompeu o fractal alto com o volume um pouquinho mais baixo, mais considerado. A gente rompeu aqui para cima novamente, fez um teste e começou a subir. Então, para mim, é absorção, tá? Porque eu já vou olhar o gráfico de 10 minutos, eu sei que eu tenho um nível de POC nessa região e tenho um nível de POC nessa região que é POC dupla, essa com essa aqui. Então, o mercado segurou aqui nesse suporte aqui e começou a subir, certo? Então, começou a subir. Hoje eu estou sendo falando um pouquinho mais de detalhes, porque o pregão de amanhã vai estar um pregão assim meio que chato, e vou já chegar nesse ponto, tá? Então, aqui, para mim, aqui, nesse exato momento, o que acontece? Deixa eu marcar para vocês aqui, ó. Nesse exato momento aqui, a gente teve um nível de absorção, a gente ganhou o ponto de controle, ou seja, quem está certo até o momento aqui são os comprados e não os vendidos, tá? E quando a gente perde um ponto de controle desse aqui, beleza, a gente começa já a olhar um pouquinho de venda, mas acima desse ponto de controle aqui não tem como pensar em venda, tá bom? Não tem como pensar em venda. E outra coisa, vamos lá, no gráfico de 10 minutos, a gente tem um ABC grande aqui, ABC, a gente foi testar os 100% desse ABC, então possivelmente podemos estar falando de uma onda corretiva até o momento. A gente não sabe, mas aparentemente aqui parece ser uma onda corretiva, beleza? E a gente está subindo em ABC? A gente está subindo em ABC, só tem que ver aonde vai esse nível. Por incrível que pareça, pode dar na POC de cima, olha lá. Aqui, ó, a gente tem um nível de POC aqui nessa região e um nível de POC aqui também nessa região. Se a gente for levar em consideração a perna A, na verdade a perna C, a gente vai estar dando ali nos 130, 404, 130, 616, praticamente aqui em cima dessa região de valor, tá? Para a gente chegar nessa região de valor, aqui a gente tem primeiro que romper esse nível aqui para poder chegar nesse nível. Então, assim, cara, o pregão amanhã vai estar um pouquinho um saco, tá? Quando a gente faz apenas uma área de valor de uma ferramenta dessa aqui, como é que é o Market Profile, porque o Market Profile, o que ele faz? Ele junta todo o volume do dia e ele dá aqui pra gente aqui essa sombra, né? Ele dá pra gente essa sombra, então a gente sabe onde foi o maior nível de aposta do dia. O fractal, a gente marca, a gente começa a monitorar o posicionamento dos players no swing, ou seja, em cada pernada, tá? Então, eu gosto de olhar tanto um como o outro, principalmente o Market Profile, porque para mim é o melhor que tem para monitorar isso, beleza? Então, assim, cara, a gente está falando aqui de uma possível onda de correção subindo em ABC para testar um desses níveis, tá bom? E o que acontece? A gente vai ter que marcar nível de POC. Eu não tinha marcado esse nível de POC aqui no pregão de ontem, né? Para mim, o nível mais forte que tinha era esse aqui, tá? Deu uns pontinhos. Deu quantos pontos aqui que a gente conseguiu pegar? Vamos ver. Ó, quase 1000 pontos de alta aqui, beleza? Pois eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar esse ponto aqui, porém ele vai existir, lógico. E eu vou marcar agora meu ponto de... oh meu Deus, o meu canal aqui. Eu vou marcar aqui porque aqui foi mais responsa. Entendeu? Então vou marcar esse ponto ali agora, interessante para mim. Vou ficar de olho nesse ponto aqui, nessa POC. Beleza? Às vezes acontece isso mesmo. E geralmente eu tenho essa dificuldade quando a gente está assim. Quando a gente abre em uma POC, no meio de duas POCs, eu fico perdido, eu não gosto de operar, entendeu? É um saco mesmo. Certo. E aí eu vou ter que marcar o nível de POC também aqui nessa região. Porque o que acontece? Foram quantos dias? A gente está 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias praticamente aí de alta, e nenhum desses dias
a gente ficou abaixo de concentração de volume. Hoje foi a primeira vez, tá? A gente ficou abaixo desse nível aqui, abaixo desse nível, abaixo desse nível. Não é uma coisa muito legal, tá? Então a gente pode estar fazendo aí uma correçãozinha. Se a gente for medir ondas aí no gráfico um pouquinho maior, a gente pode encontrar alguma coisa interessante, tá? Eu vou marcar esse nível aqui também, que é do pregão de hoje. Eu vou marcar só um nível, cara, porque se eu começar a marcar aqui vários aqui, acaba aqui atrapalhando aí a galera, né? Eu vou marcar esse nível, porque eu acho que ele foi o mais bem desenhado aqui. E a VWAP tá passando perto dele, então eu vou marcar nele. Vamos ver aqui se o canalzinho tá legal. Pronto, cara, acho que esse canalzinho aqui tá bom, tá? Esse canalzinho aqui tá bom. Certo, então o que eu vejo aqui, beleza? Mas eu vou ter bastante cautela para fazer uma ordem. A gente tem duas opções aqui. A primeira opção, a gente está fazendo um ABC maior. Eu posso marcar esse nível aqui. Aí eu não sei até onde vai o nível, mas vamos dizer que vai até a POC de cima. A gente tem uma projeção até o 128,644, tá? Porque aqui já vai começar a estar desenhando aqui uma possível onda C para baixo, beleza? Então essa é a minha primeira projeção. A primeira projeção que eu vou trabalhar é essa aqui, ó. Vamos lá. Onda A, onda B. Se der tudo certo, a gente pode fazer essa onda C aqui para baixo. Só não sei se esse topo vai ser aqui ou esse topo vai ser aqui nessa região. Só que isso é uma região que tem que ser observada, beleza? A gente pode até fazer o seguinte. Se a gente tem um corretivo aqui nessa região, a gente primeiro tem que prestar atenção com essa região aqui e depois essa. Então, de repente, a gente bate aqui, faz um fractal bem alto e não dá continuidade, a gente pode arriscar uma vendinha aqui para surfar com esse fluxo para cá para baixo, tá? E aí, se a gente rompe aqui, o stop está bem curto, a gente tem uma segunda chance aqui nesse outro nível, beleza? A gente tem uma segunda chance nesse outro nível. Mas, assim, tá um pregão ruim, vai ser um pregão ruim, porque, tipo assim, as informações não estão muito legais, tá? Apesar que eu tenho um nível grande aqui de absorção aqui, então, para mim, o mercado vai subir. O mercado vai subir, mas a gente tem esse porém, tá? A gente tem esses níveis aqui que tem que ser observado. Então, tipo, eu não vou traçar nenhum tipo de cenário. Quando eu tô com muita dúvida, eu prefiro ficar mais neutro esperando o mercado me dar as oportunidades. Eu só vou dizer aqui onde que tá o ponto e o que seria interessante ser observado, o ponto interessante ser observado, beleza? Então, eu não vou traçar nenhum tipo de cenário hoje, beleza? A gente vai fazer hoje diferente. Beleza? O que acontece? Então vamos lá. Primeira POC aqui. A gente tem um nível de POC aqui. A gente tem esse suporte que está passando aqui nessa região. E a gente tem outro nível de POC passando aqui nessa região. Beleza? Só para destacar para vocês. Então, possivelmente, aqui eu estou falando de uma onda C para baixo. Possivelmente, a gente vai fazer uma onda C para baixo. Aí eu tenho que ver até onde vai essa onda, não. Porque eu sei praticamente até mais ou menos onde que vai. Mas onde que vai fazer aqui o topo, né? Então eu tenho essa concentração de volume aqui, que está passando a VWAP, tem essa concentração de volume aqui que coincide com essa outra área de volume, tá? O que eu quero pegar de movimento seria esse movimento aqui, ó. Só que aí, infelizmente, eu vou ter que esperar. Tem que esperar o mercado abrir para me confirmar aonde vai ser esse topo. Se vai ser aqui nessa região, se vai ser aqui nessa região. Porque aí eu já tenho uma projeção dessa onda, que é o tamanho da onda A, e eu tenho que prestar atenção com essa concentração, e se a gente fizer aqui em cima, eu também tenho que prestar atenção com essa concentração. Então, sempre que chegar nesses níveis, vamos dizer que aqui foi o comecinho da onda C, tu estava vendido, a gente vai chegar perto dessa concentração, já traz para o 0 a 0. Se a gente romper aqui, beleza, desce um pouquinho do trend stop. Se a gente descer aqui, desce um pouquinho mais. Justamente para a gente não ter esse rebuliço aqui para cima, tá? Porque aqui são regiões que tem posicionamento, então é um pouquinho intenso de fazer até uma leitura um pouco mais clara para vocês, tá? Então, essas são as regiões que a gente tem que observar e a gente tem que esperar o mercado abrir para a gente confirmar essas regiões, beleza? Eu vou deixar confirmado na descrição do vídeo essa região aqui e o que eu acredito amanhã, tá? Por mais que a gente tenha um nível de absorção aqui,
uma coisa muito importante, esse nível aqui também é muito importante, eu vou deixar também na descrição. Porque se a gente rompe esse nível aqui, eu vou pensar em venda. Porque aí a gente já vai estar rompendo aqui a POC aqui, ó. Só que aí as minhas paradas, eu tenho uma parada aqui e tenho uma parada aqui, beleza? Esses níveis aqui também eu vou deixar para vocês, mas é muito importante a gente prestar atenção aqui nesse ponto de controle, porque aqui é um lugar de trade, cara. Se a gente bater aqui, vamos dizer que o gap abre aqui embaixo, aqui, confirma aqui, não rompe, aí eu tenho que comprar um pouquinho para tentar ver até onde vai essa alta, e quando chegar nesses pontos aqui, eu tenho que começar a ficar em alerta, tá bom? Ou então, se a gente já abre abaixo dessa concentração aqui, eu tenho que procurar a venda e não tem outro jeito, beleza? Pois bem, galera, então é isso que eu quis falar para vocês. Gráfico de 10 minutos já falei, diário também. Amanhã é bom ter cautela, porque não vai estar uma coisa tão agradável. E é isso aí. Espero que tenham gostado aí. Tamo junto, até mais.